Muito bem, estamos de volta. Esse é o Hora Notícias para você. Uma excelente noite de quinta-feira. Um grande abraço para quem nos acompanha. A Iraci, a Márcia Peixoto, direto da Bahia, nos acompanhando. Thomas Milho, também a Raquel Martins, obrigado pela companhia de vocês. Já está aqui ao meu lado o doutor Wilton Andrade Santos Filho, pós-graduado em reabilitação no membro superior. Quiropraxia instrumental, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar nessa entrevista, além, claro, desse tratamento com ozonioterapia. Fisioterapia é um caminho confiável para corrigir e abolir o problema músculo-esquelético, colocando um fim definitivo nas dores, sem colocar em risco o paciente. Atua na reabilitação e prevenção das disfunções dos músculos e articulações. É indicada tanto para casos de dor aguda e de pequena duração, como para casos de dor crônica. São assuntos que a gente vai falar a partir de agora. Doutor, a gente acabou de ver uma matéria sobre o frio e os resfriados, as pessoas ficam em casa. Agora eu lembrei bastante daquela cena, né, em que as pessoas dizem: estou com dor no meu joelho, por exemplo, acho que vai chover. Tem relação, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite aqui feito para falar um pouquinho sobre ozônio, quiropraxia e também termografia. Então tem ligação, né? Quando vai chover, a umidade no ar altera. E com isso, quem tem prótese, que quebrou o gasto, colocou uma placa, vai sentir dor. Né? Pessoas com artrose, com inflamações de tendão, tendem a ter um quadro doloroso maior nessa época. E aí procura o fisioterapeuta. Tá certo. O doutor, a quiropraxia, o que ela se difere, por exemplo, da fisioterapia? Elas se complementam? Então, a quiropraxia instrumental, ela é uma técnica da fisioterapia, né? E elas se complementam. Então, o fisioterapeuta tem que fazer um curso. Hoje, aqui no estado, tem eu e outro fisioterapeuta em Pomerode que temos a certificação avançada dessa quiropraxia diferente, que ela é com aparelho. Né? Então, até trouxe aqui o aparelho. É um aparelho americano, né? Parece uma pistolinha. É se armar contra a dor, né? Tá certo. E que aqui eu coloco na articulação que eu quero colocar no lugar. Disparo. Eu graduo a força. Força 1, força 2 e força 3. Posso fazer em bebês, em idosos, que não vai doer. Era isso que eu ia lhe perguntar. Ela possibilita e se diferencia da quiropraxia tradicional, convencional, justamente por isso, porque dá para atender, além de bebês, idosos com osteoporose, pessoas que têm múltiplas hernias de disco. Como eu estou graduando a força e pegando precisamente na articulação, não é a minha mão que eu estou fazendo a manobra, então não tem risco para o paciente. Qual é o resultado? É imediato. A pessoa levanta da maca e ela já sente de imediato a melhora. Muitos pacientes chegam para mim que não conseguem abotoar o sutiã, conseguem lavar o cabelo e na mesma sessão o cabelo já está tudo cuidado. Na mesma sessão. Geralmente são dores crônicas? Dores crônicas, dores agudas. Alguns atletas fazem para melhorar a performance. Fez um treino, sentiu alguma dor, já realinha. Então a leque de aplicações é enorme. Olha que bacana. Em qualquer ponto do corpo? Qualquer ponto do corpo, inclusive órgãos, inclusive assoalho pélvico para mulheres que têm alteração no assoalho pélvico, continência urinária, dores pélvicas. Existem pontos específicos que você pode fazer a manipulação com o aparelho tratando essas alterações. É garantido, doutor? É garantido. A resposta é imediata. Precisa tomar medicamentos? Não, suspende bastante o uso de medicamento. Né? Fisioterapeuta, nós não podemos passar nem tirar medicamento do paciente. Perfeito. Mas ele sente necessidade de cortar o medicamento porque as dores são abolidas praticamente de imediato, de quiropraxia. Agora, a fisioterapia hoje ganhou um aliado chamado ozônio. Então é a ozonioterapia, né, aliado aí às técnicas de fisioterapia. De que forma o ozônio tem contribuído, doutor? O ozônio ele tem um leque de aplicações enormes. Né? Vai desde tratar feridas, fungos, bactérias, né, até Parkinson, Alzheimer, câncer. Então ele tem um leque de aplicação muito grande. E é impressionante o resultado também do ozônio. Quem procura a sua clínica, por exemplo, né, com uma tendinite, né, uma artrose, né, o ozônio ele é aplicado de que forma? Então, eu faço sempre o protocolo de Kuba, né, que ele age sistemicamente no corpo e localmente.
Perfeito. Então nós fazemos uma técnica sistêmica, que vai trabalhar o corpo todo, e vamos colocar na articulação, no músculo ali, e fazer a aplicação do gás na região. Existe aplicação através de injeção? Sim. Né? Existe aplicação através de outras formas? Sim, tem por sondas, né? Tem a nebulização. A nebulização, o ozônio não pode ser respirado, que é um gás tóxico, né? Mas existe um sistema onde o ozônio ele passa, borbulha na água, da água borbulha no azeite de oliva extra virgem, e aí a pessoa respira. E é muito bom para o pulmão, para quem tem asma, para quem tem bronquite. Tem alguns artigos mostrando agora que pessoas que tiveram o Covid-19, elas têm uma sequela no pulmão, né? E o ozônio, ele melhora a microcirculação pulmonar. Então a pessoa consegue respirar na hora, assim, quando ela acaba de fazer a nebulização e puxa o ar, o pulmão já se expande muito mais. Fumantes, doutor, é indicado também para fumantes? Sim. Primeiro que pare de fumar, né? Ajuda, depende muito do motivo que a pessoa fuma, né? Muitas pessoas fumam pela parte emocional, né? Tá ligado muito à ansiedade. Então a gente faz também um ozônio auricular, né? Que é pelo ouvido. Ele vai aumentar o oxigênio no cérebro. Então é muito indicado para a parte de ansiedade, depressão, labirintite, Parkinson, Alzheimer. O ozônio ele tem um leque de aplicação que é enorme. São mais de 270 patologias e distúrbios catalogados que o ozônio age positivamente. Qualquer pessoa pode receber esse tipo de aplicação, doutor? Como é que funciona esse Então, sentido? o ozônio existe uma contraindicação absoluta, que a pessoa não tem uma enzima chamada G6PD. Então, antes de fazer o tratamento de ozônio, ela precisa ir no laboratório, fazer o exame de sangue e pesquisar se ela tem essa enzima. Se ela tiver essa enzima, pronto. Procura um profissional qualificado, que ele vai saber as dosagens e os ml corretamente e não vai ter risco para o paciente. Lembrando que quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode comentar aqui na live mesmo. Fica à vontade, manda aí a sua pergunta. Quer saber algo a respeito da aplicação do ozônio, da ozonioterapia, no trabalho aqui do Dr. Wilton, né? Lembrando que o Dr. Wilton há 13 anos, né, já atua com fisioterapia, né, já atua como fisioterapeuta, é baiano, né, doutor? Sim. Escolheu aqui a região para morar, se adaptou bem. Muito bem. Olha aí, coisa boa. Hoje o seu consultório fica aqui em Itapema? Isso, está em Itapema agora. Isso também é cada logística, né? Aqui em Itapema, quem é de Bombinhas, Porto Belo, vem para Itapema, Tijucas, Balneário Camboriú, então logisticamente ficou melhor aqui para Itapema. Então agora só em Itapema. O senhor está atendendo na rua? 307. 307. É bem no início. Como é que é o nome lá do consultório? Tem uma o edifício é no Chateau Unique, é onde tem a Neval Contabilidades. Ah, perfeito, perfeito. Ótimo. Olha, doutor, hérnia, o senhor falou sobre a hérnia. A hérnia, ela tem uma causa, por exemplo, hoje, ou na verdade a maioria das dores, elas são causadas pela postura, doutor? Maneira então, de sentar, maneira pelo tempo também? Colabora muito, né? Colabora muito. Hoje a gente trabalha com a quiropraxia, a gente consegue entender que as dores muitas surgem devido a subluxações das articulações. Então, uma articulação que está fora do lugar, que seja milímetros, ela vai estar gerando alteração na articulação e vai estar gerando uma alteração biomecânica. E isso vai gerar uma artrite mais para frente, dor, inflamação. Então, por isso que é a vantagem de você unir a quiropraxia instrumental com o ozônio. Que você realinha com a quiropraxia e depois você coloca o ozônio que vai desinflamar a articulação. O Thomas Milo, São Paulo, né? Assistindo a gente. Tem alguma forma para guiadas as aplicações de ozônio? Sim, através da termografia. Tem até umas imagens que a gente trouxe depois aí. Se o quiser usar as imagens para a gente mostrar para as pessoas. Essa que a gente está conseguindo ver na tela, doutor? Isso, essa daí é uma imagem térmica, né? Você pode ver ali o paciente da mão, é um paciente que tem, esse daí é um paciente que ele tem diabetes, vê que a mão, e tinha muita dor nas mãos, e você vê que a mão estava bem vermelha, né? Bem dolorida. E aí depois nós fizemos a aplicação do ozônio na mesma sessão, essa foto, né? Olha como o vermelho já sumiu, então aquela alteração, aquela inflamação toda, já houve uma melhora, na mesma sessão. Então a termografia nos permite localizar precisamente onde nós colocamos o ozônio. Existe um aparelho? É uma câmera mais ou menos desse tamanho, tem vários modelos, né? E ela gera essa imagem térmica para nós, né? A gente faz o corpo todo.
Pra você ter uma ideia, a gente consegue avaliar risco de câncer de mama 6 anos antes da mamografia. Porque a mamografia pega o tumor na fase inicial, né? Quando ele já se dividiu, existe um tumorzinho pequenininho. A termografia vai pegar a alteração vascular que vai alimentar um possível tumor. Então é muito mais preventiva a termografia. Além de fazer de corpo todo, não tem radiação, não tem contraindicação, porque ela não emite nenhum raio, ela só capta a temperatura do corpo. Então a resposta é muito rápida. Bom, pós-tratamento, né, com ozônio ou até mesmo a quiropraxia, a pessoa não acha que vai lá, vai fazer as sessões, né, e para cada caso tem um número X de sessões, doutor, é isso? Isso, cada caso, geralmente, na maioria dos casos, são poucas sessões. Uhum. Existem algumas condições que vão muitas sessões, né? Que tem protocolos internacionais para aquela patologia. Por exemplo, em caso de câncer, em caso de autismo. Quem tem câncer pode fazer Pode fazer e até deve, porque ele vai melhorar o sistema imunológico, ele vai diminuir as respostas negativas à quimioterapia e vai potencializar o efeito positivo da quimioterapia. Então, enjoo, aquela pessoa que tem enjoo, que sente fraqueza após a quimioterapia, tudo isso o ozônio vai ajudar bastante. Olha só que bacana. Agora é o seguinte, fui lá, né, dou nas articulações, lá no seu consultório, passei aí por 1, 2 sessões, melhorei. Vou para casa e não preciso mais voltar. Ou como é que fica? Tem que fazer alguma coisa em casa? Qual é a dica, doutor? Bem, é sempre bom fazer uma vez no mês, a cada 2 meses, uma manutenção. Perfeito. Tanto do ozônio quanto do realinhamento, né? E a gente vê a imagem térmica se precisa ter alguma coisa para reavaliar. E é claro que o paciente, né, ele tem que ajustar o estilo de vida dele. Atividade física, melhorar a alimentação, tudo isso vai colaborar para uma melhora do quadro. Daqui a pouquinho a gente tem uma engenheira de alimentos, né, a Samara Moro, ela vai falar sobre a alimentação sem carne, né? Agora eu pergunto para o doutor, não especificamente, né, a questão da carne, mas a alimentação, ela tem a ver também com o tratamento? Sim, porque tem muitos alimentos que são inflamatórios, né? O glúten, por exemplo. Então tem muitas pessoas que têm uma intolerância à lactose, intolerância a glúten, e quando ingere alimentos que contêm isso, o que vai acontecer? Vai aumentar as dores. Chega paciente que está bem e fala, viajei, e aí fui para um hotel, tomei o café da manhã maravilhoso, mas tinha glúten, mudei minha dieta e voltou as dores. Então tem muitos alimentos que são inflamatórios e vão contribuir com o quadro de dor. E a termografia, ela pode acompanhar esses resultados, é isso? Isso, a gente faz uma imagem térmica antes do paciente, do corpo todo, né? E aí depois nós fazemos o acompanhamento. Na próxima sessão, como é que você está na próxima sessão? A gente, eu estou bem, a gente vai lá e avalia. Realmente você está bem, mas tem uma partezinha que está vermelhinha, então uma sobrecarga nesse músculo. Então já dá uma atenção antes de começar a dor. E assim, muitas empresas também usam a termografia para fazer a avaliação dos funcionários, o exame admissional, né? Então vai lá, faz a imagem térmica do funcionário e no outro meses depois sempre vai repetindo, para ver se tem alguma lesão que realmente condiz com o ambiente de trabalho dele ou não. Doutor, muitos casos, né, principalmente aí no período de quarentena, de isolamento, de ansiedade, depressão, existe algo que possa ajudar nesse sentido, através do tratamento com ozônio? Então, quando você tira a dor do paciente, você melhora a irritabilidade, melhora a qualidade de sono dele, e isso tudo destrói esse ciclo de dor. O ozônio auricular, que a gente aplica com, parece um estetoscópio, aquele escutar coração, né? A gente coloca pelo ouvido e colocamos o ozônio pelo ouvido. Ele vai aumentar o oxigênio no cérebro. Com isso, as pessoas, na hora, assim, muitos pacientes falam, eu estou leve. Porque realmente tira a ansiedade. Porque todos nós estamos sofrendo com a má oxigenação do cérebro. Nós não estamos dormindo adequadamente, nós estamos com ansiedade devido à pandemia que está sofrendo. Então estamos num ciclo vicioso. Você coloca o ozônio, aumenta a circulação interna da cabeça e aumenta também o oxigênio no cérebro, esses quadros emocionais melhoram bastante. Doutor, quanto tempo demora
uma sessão, por exemplo? Quanto tempo leva? Em torno de 45 minutos. Depende de como o paciente esteja, né? Geralmente são poliqueixosos, estou tendo dor no ombro, no cotovelo, na coluna. Então o paciente chega, é feito, acompanhado aí pela termografia, se observa os pontos, correto? E a aplicação, ela acontece todas essas aplicações que o senhor falou, através no ouvido? Então, depende muito do quadro do paciente. Do quadro do paciente, tá. né? Pessoas idosas, mesmo que cheguem para mim com a dor no ombro, eu sempre faço o auricular, já para melhorar o oxigênio no cérebro. Tem que seguir uma sequência? Não precisa de sequência não. Não precisa de sequência. Existe um número máximo, de uma dosagem máxima que você pode dar na sessão, né? Então cabe ao profissional ir calculando ali quanto de ozônio para não passar esse máximo, né? Quanto em média custa um tratamento, doutor? Ou uma sessão, por exemplo? Em média, assim, hoje aqui no estado de ozônio varia de 100 a 150 reais. Depende muito do que você faz, né? Hoje existem, quem pode fazer ozônio, né? Fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros podem fazer, biomédicos. Então depende muito do que você vai fazer. Nós somos fisioterapeutas, né? Então a gente nunca, o fisioterapeuta não vai nunca aplicar só o ozônio, vai usar outras técnicas junto. Por isso que o valor vai subindo um pouquinho. Faz isso. Doutor, algo que não foi dito aqui no nosso bate-papo, que o senhor queira acrescentar a respeito do ozônio, a respeito do tratamento ou da quiropraxia instrumental? Bom, algumas pessoas ainda têm uma restrição assim com o ozônio, não sabe se funciona, né? Mas vocês podem ver que o Dr. Laí Ribeiro já fala de ozônio há muitos anos. E hoje em dia, a bola da vez é o ozônio, porque estão vendo que realmente tem melhora, não tem efeito colateral, e as pessoas estão buscando um tratamento para melhorar o sistema imunológico, que não seja a base de remédio, não quer ficar presa com remédio, né? E o ozônio faz isso. O ozônio e a quiropraxia age no corpo inteiro, sistemicamente. E com a termografia, então, com o exame de termografia, então é um casamento perfeito. Você consegue tratar tudo do que o paciente apresenta ali. Tá certo, doutor. Lembrando, o seu consultório, né, a sua clínica fica na 307? Isso, 307. Né? Qual é o nome mesmo do condomínio? Não, É condomínio Chateau Unique. Chateau Unique. Ali na Neval, né? Isso. Tem algum contato? Tem redes sociais, doutor? Para quem tem meu Instagram, que é @drwilton.filho, né? @dr.wilton.filho. Tem meu celular, que é o WhatsApp, que é praticamente 24 horas, tem secretário, que é a 479-9917-2522. 99917-2522. Dr. Wilton Andrade Santos Filho, batendo um papo com a gente hoje aqui, ozonioterapia, na fisioterapia, quiropraxia instrumental. Espero que vocês tenham gostado, doutor. Obrigado, viu? Pela oportunidade da gente conversar sobre o assunto. Nós vamos para o intervalo.